Os analistas do Bank of America vêm recomendando a venda massiva e total da empresa Banco do Brasil na Bolsa de Valores. E essa recomendação é para todos os clientes que pertencem a esse banco importante. E muitos desses analistas estão prevendo que o resultado desse próximo trimestre agora de Banco do Brasil, que estava previsto para um pouco mais de 6 bi, caia para 5,1 bilhões. Isso faz com que muitos investidores sardinhas ficam de olho nessa notícia e acabam indo junto com a manada, principalmente de investidores internacionais, de sair vendendo a empresa Banco do Brasil por conta desses resultados que não estão indo muito bem de fato. O Bank of America diz que uma dessas 3 empresas aqui é sugestão de venda e as outras 2 é de compra. Se você observar aqui, a gente tem Banco do Brasil, BBDCA4 e Banco Itaú. Banco Bradesco e Itaú, Bank of America sugere compra e Banco do Brasil, a sugestão é de venda. E o grande objetivo dessa sugestão de venda é por conta dessa queda dos lucros de Banco do Brasil nesse próximo trimestre, que deve ficar na faixa dos 5 bilhões. E o grande vilão dessa queda dos lucros de Banco do Brasil está envolvido diretamente com o agronegócio. O setor do agronegócio, que era uma joia preciosa para Banco do Brasil, agora está se tornando uma pedra no sapato, causando uma queda nos lucros por conta de uma qualidade menor nos empréstimos feitos pelo Banco do Brasil a esse setor do agronegócio. E isso está ligado diretamente à inadimplência por alguns setores do agronegócio que estão sofrendo no momento e por conta disso não tem condições de arcar com as despesas dos empréstimos realizados com o Banco do Brasil. E quando esses devedores se tornam duvidosos, o banco tem que provisionar esse dinheiro, deixar guardado em caixa para cobrir esse rombo financeiro de maus pagadores momentaneamente. E a gente sabe que o resultado do primeiro trimestre já não foi lá grandes maravilhas assim, teve uma queda de um pouco mais de 20%, também por conta do agronegócio, e agora o segundo trimestre também vem com o mesmo indicador do primeiro trimestre de queda nos lucros, também por conta do agronegócio. E desde a divulgação desses números lá do primeiro trimestre, lá no início do ano, Banco do Brasil já teve uma queda de um pouco mais de 25% na ação na Bolsa de Valores. E tem muita gente, muito investidor que tem Banco do Brasil em carteira, que está pensando em vender não só Banco do Brasil, mas também Banco Seguridade, por conta desses resultados. Será que é a melhor estratégia? A gente tem que lembrar que todo esse provisionamento para o segundo trimestre aí da expectativa dos analistas financeiros já está precificado no valor atual. Porque a gente está falando de uma queda de um pouco mais de 25% desde o início dessas notícias, ou seja, quase um quarto da empresa está em queda na Bolsa de Valores. Para uma empresa tão consistente e sólida como o Banco do Brasil, é bastante coisa. E é por conta disso que a gente tem que tomar cuidado de não seguir a manada junto com todo mundo vendendo na queda e depois comprando a mesma empresa na alta quando ela se valoriza e se recupera. O importante é a gente avaliar se a empresa continua sólida, consistente, se isso não é uma queda momentânea, o que vem mostrando ser inicialmente por conta da queda momentânea aí de problemas do agronegócio. E para quem investe a médio e longo prazo, isso é só uma marola diante da valorização que a empresa vem demonstrando a longo prazo. Até porque nem o melhor analista ele vai bater o martelo e saber se a empresa a longo prazo ela vai dar prejuízo ou lucro, e também nem vai saber qual que é o lucro real de fato que essa empresa vai ter a curto prazo. Então são só estimativas do mercado financeiro e que pode mudar a depender do cenário, principalmente do agronegócio, no caso aqui de Banco do Brasil. Olha só essa notícia aqui interessante, aqui diz que o mercado errou 95% das vezes nas previsões feitas sobre a economia da bolsa desde 2001. Então só por aqui a gente já consegue observar que quando o mercado está previsionando um direcionamento, provavelmente você deve seguir para o outro. E o mais importante de tudo que você tem que fazer para lidar melhor com essas oscilações da renda variável é a diversificação. E olha só que interessante que eu vou mostrar para vocês aqui na prática. Eu tenho tanto Banco do Brasil quanto também Banco Seguridade na minha carteira. Eles estão aqui, ó, Banco Seguridade, Banco do Brasil. Banco do Brasil está com uma queda de um pouco mais aqui de 15% e Banco Seguridade com uma queda de 7%. Tô com muita vontade de comprar mais ações aqui, aproveitar essa queda momentânea, porém aí para não desbalancear muito a carteira, tô dando uma segurada e também investindo em outros tipos de ativos. Mas o importante aqui da importância da diversificação
enquanto eu tenho Banco do Brasil momentaneamente em queda e Banco Seguridade aqui, Banco do Brasil Seguridade também em queda, eu tenho grandes altas aqui de Copel, por exemplo, eu tenho Sanepar, tenho Itaúsa, aqui em alta CPF e E3, e ao decorrer dos meses outros ativos aqui podem e devem se valorizar, enquanto momentaneamente Banco do Brasil está em baixa, e aí você consegue ter esse equilíbrio momentâneo aqui, até a longo prazo você ter os ativos todos no positivo e rendendo como é o esperado da renda variável. Por mais que eu tenha alguns ativos aqui no vermelho, eu estou no positivo no momento em 2,28% por conta de algumas grandes altas que eu tive de algumas ações. Então o importante aqui é você ter a diversificação certa, não só por setor, mas também na sua carteira como um todo aqui, alguns ativos de renda fixa, alguns de renda variável e também investimentos internacionais, para você estar com a carteira sempre no positivo, que no geral é o que eu tô aqui, ó, tô com uma variação positiva de um pouco mais de 21% e uma rentabilidade de todos os ativos, considerando dividendos, de 84%, por mais que momentaneamente o Banco do Brasil está em queda agora em um pouco mais de 15% na minha carteira. E olha só que importante para você não ficar somente focado em situações momentâneas de nenhuma empresa, e é importante você ter uma análise um pouco mais abrangente, olhando a consistência dessa empresa a longo prazo. Se a gente pegasse aqui Banco do Brasil, investisse lá em 2015, ou seja, 10 anos atrás, R$1.000, e todos os meses a gente investisse, fizesse um aporte mensal na empresa de R$200, reinvestindo os dividendos pagos durante todo esse período, por mais que nesse momento a empresa já tenha dado uma queda de 25%, olha só a rentabilidade e o retorno que a gente tem em uma janela de somente 10 anos aqui, que já é uma quantidade considerável de tempo, mas nem é tanto assim, considerando para aposentadoria a longo prazo, para quem investe aí na renda variável para longo prazo, 10, 15, 20 anos. A gente teria ganho de dividendos aqui R$107.000, a gente teria aportado, ou seja, investido do nosso bolso R$25.000, dividendos a gente teria ganho R$107.000, a rentabilidade, que é o dividendos mais a valorização da ação durante todo esse período, R$139.000, uma rentabilidade de 556%, a gente teria acumulado aqui 7.915 ativos de Banco do Brasil e teria aí investidos R$25.000 e teria ganho R$164.000 durante o período de 10 anos. Então, por mais que momentaneamente a gente tenha essas variações por conta de algum problema pontual e específico em um ativo, não significa que a gente tem que seguir a manada e analista de grandes investimentos, porque o histórico da própria empresa fala por si só. E você tem Banco do Brasil na sua carteira, assim como eu? O que você pretende fazer? Comenta aqui embaixo para mim.